Olá pessoal, boa noite. Tudo bom? Oi, E aí, Lucas. Kelly, tudo bom? Tudo bem? Nossa, minha cara tá enorme. Calma aí, deixa eu melhorar isso aqui. Tá muito perto essa câmera. É, a minha também. É porque tava bom, só que com duas Nossa, imagens. gente, eu fiquei cabeçudo. Não, chega pra trás. Aí, ó, funcionou. Eu cheguei pra trás e funcionou. Chega pra É. trás também. Boa noite. Eu tô tentando ver os comentários aqui, mas tentando conectar no computador pra ver. Mas eu acho que tá todo mundo ouvindo, né? Eu acho que sim. Tá barbudo. É, esse foi um ponto de discussão. Se eu deveria manter a barba ou se estava muito relaxado. Verdade, foi uma discussão, Elisa. Oi, gente, eu não consigo ver quem tá, né? John. Olha, eu acho que se você clica, tem um iconezinho aí de um olhinho lá em cima, você consegue ver todo mundo que tá aí. Hum, vamos ver se eu vou conseguir entrar aqui no Ó, o outro. som falaram que tá bom. Ah, boa. Vou esperar um minutinho só pra ver se entra mais alguém. A gente Beleza. começa? Beleza, podemos esperar um minuto, hein? E aí, e o Espírito Santo, como está? Tá bem. Melhor estado do Brasil, né? Olha, eu vou te falar que eu tenho vontade de conhecer, porque falam muito pouco dele, nem bem nem mal. Então eu acho que é tipo uma joia escondida, assim, sabe? Algo que ninguém conhece muito bem, que Eu deve ter algumas sou coisas interessantes. uma. Eu sou uma marqueteira, né? Faz todo mundo querer conhecer o Espírito Santo. Boa. Ultimamente, o meu slogan é que o Espírito Santo tem o povo mais católico do Brasil. Então, tem várias pessoas Olha, querendo conhecer por causa disso. olha só. Legal. Mas é muito bonito aqui. É, tanto Vitória quanto o interior, assim. Uhum. O sul do Espírito Santo, eu tô no sul, né? É muito lindo. Tem cidades pequenininhas, assim, de 30 mil habitantes. E são de imigração, assim, italiana, alemã. Então, são cidades que têm construções, assim, que tem um estilo europeu, dos imigrantes e tal. Caramba. Tem aquelas famílias, assim, do bisavô que veio da Itália, do taravô e tal. Então, é muito legal. Ó, a Elisa mandou começar. A Elisa não aguenta mais. Vamos lá. É o que a gente tá esperando a Bela, ela acabou de entrar. Então, Abel, pode começar. pronto. Então, gente, boa noite. Obrigada pela presença de todos. A gente está aqui hoje para falar sobre o Advento, né? A gente vai entrar no Advento agora no dia 28, né? Domingo, agora o próximo domingo, primeiro domingo do Advento. Então a gente veio aqui fazer uma abordagem não usual deste tema da encarnação. E, enfim, a gente vai então fazer uma análise bíblica com o Lucas, que é muito bom nisso. A gente estava até falando sobre isso, né? Que os católicos precisam ler mais a Bíblia, que os católicos precisam entender mais. Então, parte do nosso objetivo é esse. Vai ficar gravada, Natália. Vai ficar gravada. E, enfim, então, depois, no final, a gente vai falar, então, né, da preparação para o Natal, do que a gente pode fazer no Advento de forma mais prática. Mas agora a gente vai partir para essa análise, digamos, mais histórica, em termos comparativos. Só que antes, eu só queria falar uma coisinha. O que é o Advento, assim, em termos gerais? Quando a gente fala de Advento, a gente está falando da preparação para o Natal, né? Assim, imediata, né? Preparação imediata para o Natal. Só que tem três pontos importantes, né? A gente está falando da vinda de Cristo, né? No Natal, então a gente está lembrando ali o nascimento efetivo de Jesus na carne, né? Deus que se encarna. A gente está falando da vinda de Cristo nos nossos corações, né? Na nossa alma. Então, a gente está falando da conversão interior, né? E a gente está falando da segunda vinda de Cristo. Então, a gente está lembrando tudo isso no Advento.
E isso faz a coisa ficar muito completa. Não é um memorial, assim, tô lembrando historicamente só e tal. É tipo o aniversário de Jesus, né? O pessoal fica falando isso, né? Não, não é exatamente isso. E aí, assim, eu queria só fazer, antes do Lucas começar, uma menção. Porque a gente vai falar da Bíblia, então a gente falou, putz, tem uma coisa muito legal na Bíblia sobre a vinda, que está lá em Apocalipse 22, versículo 17, finalzinho, último capítulo. A gente vai falar do Antigo Testamento, então eu queria fazer a menção aqui do último capítulo do Apocalipse, finalzinho da Bíblia, que diz assim: o Espírito e a esposa dizem vem, que aquele que ouve diga também vem, que o sedento venha e quem o deseja receba gratuitamente a água da vida. Então eu estou falando isso para deixar aqui assim o início, né? A gente está falando vai falar da Bíblia, do Advento, então a gente está falando da vinda de Cristo e a gente pede, né? A igreja pede que Jesus venha, né? E principalmente que venha para a nossa vida, né? Para os nossos corações. Então, Lucas, novamente, muito obrigada. Prazer estar aqui. Claro. E eu queria começar, então, te fazer uma pergunta. Por que a gente estava fazendo essa análise, né? Por que faz sentido fazer essa análise? E qual o ganho espiritual disso tudo? Então, fique à vontade aí. Uhum. Normalmente o Antigo Testamento é um pouco negligenciado, assim, pelos cristãos, pelos católicos também. Digamos assim, a gente costuma esquecer de ler ele ou de conhecer mais sobre o Antigo Testamento. Mas é muito importante, principalmente nesse tempo do Advento. Porque o que digamos assim, substancialmente, assim, principalmente no tempo do Advento? É a espera pelo nascimento do Salvador. E se você pensar, esse é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o povo de Israel, o povo de Deus, esperando a vinda do Salvador. Porque Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, eles perderam a chance de terem uma vida com Deus. E a única pessoa que poderia resgatá-los disso seria uma pessoa enviada por Deus, né? Então, é toda esse drama, assim, né, dessa espera que eles tinham, né? E também lembrar, né, que os 12 apóstolos, Nossa Senhora, Jesus, todos eles eram judeus, ou seja, as leituras do Antigo Testamento estavam na cabeça deles, assim, de cor. Eles não tinham, a maioria das pessoas não, a maioria, quase ninguém tinha uma Bíblia escrita na sua casa, é muito caro. Você ouvia na sinagoga. E eles eram um povo, assim, com uma tradição oral muito forte, eles conseguiam decorar muito bem. Então a gente pode imaginar claramente Nossa Senhora recitando, assim, passagens na mente dela do Antigo Testamento, e rezando e pedindo pela vinda do Messias, né? E também a gente lembrar que Cristo é o centro e o ápice de toda a história, desde o princípio até o fim, é o alfa e o ômega. Ou seja, no Antigo Testamento, Cristo está lá. Cristo está lá sobre, digamos assim, tipologicamente ou analogicamente, né? Mas ele está lá e é claro, está presente, né, com toda a sua divindade também, porque ele é uma das três pessoas da Trindade, ou seja, quando Deus age na história, são todas as três pessoas que agem. Muito bom. Eu gosto bastante dessa... Eu não sei, assim, faz muito sentido na minha vida quando a gente fala que Cristo é a verdade e onde está a verdade, Cristo está. Então, acho que faz sentido, né? A gente olhar para o Antigo Testamento e falar, putz, né? A verdade está aqui e é exatamente por isso que Cristo está, porque não existe, né? Menção à verdade sem Jesus, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Bom, então eu gostaria de começar com, não o Antigo Testamento, agora a gente vai começar com o Novo, assim, para falar a verdade, que é, digamos assim, a passagem da Anunciação, a passagem mais famosa que a gente vai ler aqui hoje, acredito que todos conheçam, mas é bom a gente ouvir para perceber certos termos que são usados, para a gente ver como esses termos vêm do Antigo Testamento. Então nós vamos ler o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 ao 38. E eu vou pedir para a Grazi fazer uma leitura dramática para a gente. Vamos tentar. Então tá. Então todo mundo, quem quiser pegar aí, né? Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Então vamos começar aqui. Eu tô com a Bíblia de Jerusalém, então talvez tenha uma variação de tradução. Então vamos lá. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria.
Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês, para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo a deixou. Muito bom. Bom, essa daí é famosa, a gente conhece, essa daí é lida em várias missas durante o ano, e é uma passagem central aí da história do Natal. Então perceba que interessante, né? Primeiro fala que o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vão vir sobre Maria, digamos assim, em cima dela, digamos assim, né, fazendo uma analogia, e encobrir ela com a sombra. Essa palavra que é usada para encobrir com sombra é uma palavra muito específica na Bíblia. Se você voltar no Antigo Testamento e olhar quando que Deus encobre com sombra, é quando Deus encobre o tabernáculo, o templo, a Arca da Aliança, ou quando Deus faz uma aparição no meio do povo. Ou seja, encobrir com a sombra é Deus manifestando a sua presença mais intensa. E perceba que nós temos duas pessoas encobrindo Maria com uma sombra. Nós temos o Espírito Santo e temos o poder do Altíssimo. O poder do Altíssimo é uma pessoa, é Cristo. Porque São Paulo chama Jesus de o poder do Altíssimo. Agora, eu não vou lembrar qual carta que é exatamente, mas ele diz isso. Então, e isso lembra um pouco, digamos assim, a Arca da Aliança, né? Com os 2 querubins encobrindo a arca e tal. E a gente vai ver que esse padrão, que é Deus enviando o seu Filho, ou enviando a sua palavra, o seu verbo, e o verbo, a palavra, enviando o Espírito Santo, é o padrão da ação de Deus em toda a Bíblia. Então, por exemplo, vamos pegar ali a narração do Gênesis. Primeiro capítulo, primeiro versículo da Bíblia. O que fala? Fala que Deus criou os céus e a terra, né? E fala que Deus disse uma palavra. De Deus sai uma palavra, e essa palavra é criadora. E depois fala o quê? Fala que o Espírito de Deus pousava, né? Ou pairava sobre a face das águas. Então nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus fala: criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que criamos? Por que no plural? Porque em Deus há uma pluralidade de pessoas. A gente vê também isso na narrativa de Noé, da Arca de Noé. Deus envia uma palavra para Noé, para ele construir a arca, e depois Noé é inspirado por Deus a enviar uma pomba sobre a face das águas para verificar se há agora uma nova criação. E é isso que está acontecendo no ventre de Maria. Deus envia o seu Filho, o seu Verbo, e o Espírito Santo, e ali tem uma nova criação. Digamos assim, um novo começo de toda a história, né? Deus criou o mundo ali no princípio, e agora é uma nova criação, tudo novo. E uma coisa assim que agora a gente vai entrar, que eu queria só comentar, é que nós vamos falar um pouco sobre as cristofanias, ou seja, as aparições de Cristo no Antigo Testamento. E a interpretação que eu vou trazer aqui para vocês é uma interpretação bem ortodoxa, bem estabelecida na história da Igreja, por exemplo, de São Justino Mártir, de Santo Irineu, de Santo Ambrósio, de Santo Atanásio. Mas, só para deixar aqui bem claro aqui, né, um disclaimer, não é a única interpretação possível, tá? Então, assim, dentro da Igreja a gente tem os dogmas, que nós não podemos negar de modo algum, mas as interpretações das passagens bíblicas, desde que não contradigam esses dogmas, é de liberdade dos teólogos. Então vai ter teólogo que vai ter uma interpretação, vai ter teólogo que vai ter outra. Então a que eu estou trazendo aqui é uma bem estabelecida na história da Igreja, por doutores, então eu estou bem seguro aqui em compartilhar ela com vocês, sabendo que é tranquilo, né?
Então, Eu acho que esse ponto é interessante, né, Lucas? Porque, assim, às vezes a gente pega a Bíblia ali, as pessoas abrem e fazem uma interpretação totalmente apartada, né? Uma interpretação meio pessoal, né? O que eu estou sentindo, o que aquilo se aplica e tal. E não é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está usando a fundamentação de santos, né? De doutores da igreja, de pessoas que tiveram algum reconhecimento da igreja como pessoas capazes de fazer isso, certo? sim, exatamente. Muito bom. Então, a gente vai agora lá no livro do Gênesis e a gente vai, só lembrando assim, né? Depois que Adão e Eva. Mentira, vamos para Adão e Eva, porque é mais importante ainda. Vamos começar lá em Gênesis 3:15. Em Gênesis 3:15 nós temos o quê? Adão e Eva pecam, acontece a queda, e depois Deus tem algo a dizer, tanto para Adão, quanto para Eva, quanto para a serpente. E o que Deus diz para a serpente? Diz algo muito, muito interessante. Diz: porém hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então perceba, a primeira profecia de um menino que vai derrotar, que vai pisar na cabeça de Satanás, é no Gênesis, logo depois que o homem e a mulher pecam. Então, essa é a primeira profecia de Cristo. Nas primeiras páginas da Bíblia. Já está aqui. Então, assim, o homem pecou, pum, Deus já fez a promessa, já colocou essa semente da esperança no coração deles, para eles terem fé nesse Salvador vindouro. E assim, no começo da Bíblia, a imagem desse Salvador não é tão clara, né? Fica um pouco confuso exatamente quem é, mas conforme o tempo vai passando, conforme a história vai avançando, a gente vai tendo uma imagem mais nítida, mais clara. Tá? Então eu vou pedir para a Grazi ler agora. Pode falar, fala. Não, sabe o que eu acho legal? Isso, um ponto que me chama muita atenção é que existe uma coisa educativa, né? Da parte de Deus ali, né? Assim, é realmente uma preparação, e essa menção que você fez aqui do capítulo 3 de Gênesis é fantástico, porque é o comecinho mesmo. Então, desde o começo, lá no princípio, já tinha uma profecia, e a gente vai ver ao longo, acho que, da live, que isso vai sendo repetido, né? Nos contextos históricos. Então, naquela situação específica, para aquele povo, né? Aquelas pessoas que estavam ali concretamente, a coisa vai voltar com nuances possíveis de serem entendidas por eles. Eu acho que isso que me chama a atenção. Às vezes a gente olha e fala, putz, mas isso aqui não faz nenhum sentido para mim hoje. Talvez não faça realmente em termos de contexto, né? Mas para eles fazia. Então, quando Deus falava ali, era muito significativo, realmente. Sim, verdade. Verdade. Bom, então, só assim, avançando um pouco na história. Adão e Eva, teve a queda, tem a história do Caim e Abel, tem a história do Noé e da Arca de Noé, do dilúvio. E depois que a terra é reconstruída, né, com a família de Noé, um dos descendentes dele é o Abraão, que viveu mais ou menos ali no ano 1800, 1900 antes de Cristo. Então, e Deus tinha feito uma promessa para Abraão de que um descendente dele, através de um descendente dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. E agora nós vamos ver Deus aparecendo para Abraão e falando um pouco mais sobre essa promessa. Então nós vamos ler Gênesis 18. Eu vou pedir para a Grazi ler para a gente. Gênesis 18, do versículo 1 ao versículo 15? Não. 16, Oi? Isso, 16. do versículo 1 ao 15. Não, o Gênesis 18, 1 ao 15. Tá bom. Então, vamos lá. O Senhor lhe apareceu no carvalho de Mambré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Tendo levantado os olhos, eis que viu 3 homens de pé perto dele. Logo que os viu, correu da entrada da tenda ao seu encontro e se prostrou por terra. E disse, meu Senhor, eu te peço, se encontrei graça a teus olhos, não passes junto de teus servos sem te deteres. Traga-se um pouco de água e vos lavareis os pés, e vos estendereis sob a árvore. Trarei um pedaço de pão e vos reconfortareis o coração antes de irdes mais longe. Foi para isso que passastes junto de vosso servo. Eles responderam, faze, pois, como disseste. Abraão apressou-se para a tenda junto a Sara e disse,
Toma depressa 3 medidas de farinha, de flor de farinha, amassa-as e faze pães cozidos. Depois correu Abraão ao rebanho e tomou um vitelo tenro e bom. Deu-o ao servo que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada, leite e o vitelo que preparara e colocou tudo diante deles. Permaneceu de pé junto deles, sob a árvore, e eles comeram. Eles lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está na tenda. O hóspede disse: voltarei a ti no próximo ano, então tua mulher Sara terá um filho. Sara escutava na entrada da tenda atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara deixara de ter o que tem as mulheres. Riu-se, pois, Sara do seu íntimo, e dizendo: agora que estou velha, e velho também está o meu senhor, terei ainda prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que se ri Sara, dizendo: será verdade que vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe algo de tão maravilhoso para o Senhor? Na mesma estação, no próximo ano, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Sara desmentiu: eu não ri, disse ela, porque tinha medo. Mas ele replicou: sim, tu riste. Olha que passagem interessante. A Bíblia fala que apareceu o Senhor é Deus, né? Para Abraão. E como que o Senhor aparece? Aparece como 3 homens, 3 figuras, 3 pessoas, né, caminhando ali no deserto até Abraão. E eles vão até onde Abraão está, perto de onde Abraão está, que é ali na sombra do carvalho de Mambré. E se você vê, Abraão e o texto bíblico ficam trocando de se referir a esses 3 como Senhor, Deus, e como eles, ou no plural, vós, senhores. Então, você percebe que há aí essa tensão da multiplicidade das pessoas de Deus, mas da unidade da essência divina, da substância divina. E os padres da igreja, assim, quase todos, interpretaram isso claramente como uma visão, não uma visão, mas uma manifestação da Trindade como, sei lá, de alguma maneira muito mística que eu não vou saber explicar. Mas esses 3 aí seriam a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que vão agora até Abraão para trazer uma promessa de que o quê? De que ele vai ter um filho. E lembra, ele tinha prometido para Abraão de que um descendente dele ia abençoar todas as nações da terra. Então a gente pode imaginar que Abraão pensou: pô, então é esse filho que vai nascer agora, né? E perceba, quando eles falam disso, Sara está escondida na tenda, só ouvindo de longe. Ou seja, ela não vai até o carvalho, ela não vai até a sombra do carvalho. E ela duvida no coração dela, ela dá risada. E daí esses 3 aí acusam ela disso, né, dessa incredulidade. Então, olha só, e depois o que o Senhor fala, né? Acaso existe algo de maravilhoso demais para o Senhor? A gente vai ver que maravilhoso, a gente vai ver agora ao longo dessa live, maravilhoso é o nome do Senhor. Maravilhoso é o nome desse filho. Então aqui ele já está lançando, digamos assim, um código. Assim, existe algo maravilhoso demais para o Senhor? Ela duvidou, então o filho dela não é, obviamente, o Salvador, o Messias, né? Mas o que teria acontecido, por exemplo, se ela tivesse aceitado, se ela tivesse crido, se ela tivesse dito amém, como Maria disse, né? Que disse: faça-se em mim segundo a tua palavra, e fosse ali até a sombra do carvalho de Mambré. Bom, talvez fosse a anunciação que acontecesse aí. Então, digamos assim, Sara foi uma que perdeu a chance de ser, de ser Nossa Senhora. Mas é claro, né? Deus, no seu plano perfeito. Deus, no seu plano perfeito, já tinha predestinado uma mãe para Cristo. Não, é interessante, né, que aqui Sara diz que eu tive medo, né? Ela fala, né? E aí, se a gente lembra da passagem que a gente acabou de ler, da Anunciação, a senhora, né, o anjo fala: não tenhas medo, Maria. Mas, assim, efetivamente, a senhora não teve medo. Pelo menos não está escrito isso no texto, né? Acho que é um contraponto, porque existe muita similaridade entre as questões de anunciações, assim, né? Mas tem esses pontos que divergem, que saltam aos olhos, né? Sim, realmente. Bom, agora olha só. Jesus se refere a esse evento. Se refere a esse encontro de Abraão com ele e fala: eu estava lá. Quer ver? Vamos lá em São João, capítulo 8. Olha só que essa passagem eu acho interessantíssima.
São João, capítulo 8, versículos 56 a 58. Eu vou ler aqui. Jesus está falando com os fariseus, né? Ele fala: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e se encheu de alegria. Disseram-lhe então os judeus: Não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou, a gente sabe que é o nome de Deus no Antigo Testamento, né? Então, o que Jesus está falando é assim, ó. Oi? É brilhante a analogia entre essas duas passagens. É absolutamente brilhante. Porque quando você leu, quer dizer, quando a gente estava lendo a primeira lá de Gênesis, né? Me veio o capítulo 1 de São João, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Porque às vezes a gente fala, assim, Antigo Testamento a gente esquece da Trindade, né? Quando assim, é meio que automático, né? Plano de Deus, Pai só, né? E tal. Mas está escrito, né? É incrível, né? 3 pessoas, 3 homens ali, e aí Jesus falando isso também fica perfeito, né? Exatamente. E Jesus faz uma outra referência ainda dessa passagem. Em Mateus 13, capítulo 33, Jesus conta uma parábola. Ele fala que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e preparou 3 pães com essa farinha. Gente, leia a passagem de Sara. Sara é quem pega 3 medidas de farinha e prepara pães. E perceba, isso não é mera coincidência, porque 3 medidas de farinha, se você pegar aí um conversor aí na internet de medidas antigas, isso daí é 30 quilos de farinha, gente. É um número, assim, bem absurdo. Não é uma coisa, assim, normal, assim, Jesus está falando. Então, assim, eu acho que nisso a gente pode ter certeza que ele está também se referindo a esse evento. Dizendo assim, o reino de Deus é como essa refeição que nós podemos ter com Deus. E é isso, né? Jesus se refere ao reino dos céus, à vida eterna, como um banquete celestial, né? Então, ok. Então nós... Não, acho que coincidências não existem aqui, né? Não tem como falar que é coincidência, né? É uma versão clara do texto, né? Exatamente. Então tá, então nós tivemos agora Abraão e Sara. Depois de Abraão e Sara tem todos os patriarcas, né? Isaac, Jacó, José, o povo vai para o Egito, daí tem toda a história do Moisés, tal. Depois eles vão para a Terra Prometida, tal. E daí nós entramos no período dos juízes, né? Que são que governam. E um desses daí é Sansão, que é bem famoso, né? Porque é tipo um héroe, assim, tipo um super-herói, tá? Mata 300 homens sozinho, assim. Então, Sansão é um personagem bem famoso também. E o nascimento de Sansão é anunciado também. Vem um anjo e anuncia esse nascimento de Sansão. E essa passagem também é muito ecoada no Novo Testamento, principalmente ali na Anunciação de Maria. Então nós vamos em Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. E eu vou pedir para a Grazi ler do versículo 2 ao versículo 7. Vamos começar assim. 2 a 7, né? 2 a 7. Vamos lá. Havia um homem de Saraá, do clã de Dan, cujo nome era Manoé. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Tu és estéril e não tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. De agora em diante, toma cuidado. Não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura. Por quê? Conceberás e terás um filho. Sobre a tua cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe. Ele começará a salvar Israel das mãos dos filisteus. A mulher entrou e disse ao seu marido: Um homem de Deus me falou, um homem que tinha a aparência do anjo de Deus. A tal ponto era temível. Não lhe perguntei de onde vinha, e nem ele me disse o seu nome. Mas ele me disse: Conceberás e darás à luz um filho, de hoje em diante não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe até a morte.
Difícil esse, hein? Mas olha que interessante, aparece essa figura do anjo do Senhor. O anjo do Senhor aparece muito no Antigo Testamento. Nós já vamos ver quem é ele. O anjo do Senhor aparece para a mãe do Sansão, que ainda não nasceu, né, que ainda não existe, e anuncia que ela vai ter um filho, mas que para ela ter esse filho, ela vai ter que dedicar ele segundo um voto de nazirato, ou seja, vai ser um nazireu. O que é isso? Era um tipo de voto que existia entre os judeus, em que a pessoa se comprometia a não raspar o cabelo, a não beber bebida alcoólica, às vezes tinha alguns votos de celibato por um certo período de tempo, ou até perpetuamente. Então, é uma espécie de consagração a Deus, né? E olha que engraçado, esse filho vai ter que ser um nazireu. E ele fala, né, que, como é que fala aqui? O menino será nazireu de Deus. Interessante, se você olhar no hebraico, não é nem nazireu de Deus, é nazireu filho de Deus. É um termo interessante, né? Obviamente, Sansão não é filho de Deus, mas já, digamos assim, prenuncia um pouco a vinda do Salvador. E olha que fala. Fala que ele vai começar a salvar o seu povo dos filisteus. O que aparece no capítulo de Mateus capítulo 1, quando São Gabriel anuncia o nascimento de Jesus para São José? Ele fala, ele começará a salvar a seu povo dos seus pecados. Ou seja, nós temos aqui Sansão, que é um salvador, digamos assim, político, militar, e nós temos Jesus, que é o único que pode abençoar todas as nações da Terra, porque só tem um problema que todas as pessoas do mundo têm, que se chama pecado. O resto, a gente é meio diferente um do outro, mas quando se trata de pecado, todo mundo tá nessa, né? Então... Sim, exato. E daí o que acontece nessa passagem? O anjo do Senhor vai embora, e daí o Manoé, que é o pai do Sansão, ele fala para a mulher dele assim, pô, mas eu quero falar com esse anjo aí, onde é que ele tá, né? Pô, você não perguntou o nome dele, você não perguntou de onde ele veio, o que ele faz, quero conhecer esse cara aí, né? Engraçado. E daí o Manoé, ele meio que corre atrás do anjo, assim, meio que para pegar ele, para tentar falar com ele, né? E daí observe o que ele fala aqui. Vamos ver aqui no versículo 16. Leia a partir do 16 até o fim pra gente. E o anjo do Senhor disse a Manoé, ainda que me detivesses, não comeria da tua comida, mas, se quiseres preparar o holocausto, oferece-o ao Senhor. Porque Manoé ignorava que era o anjo do Senhor. Manoé disse então ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que assim que se cumprir a tua palavra, possamos prestar-te homenagem. O anjo do Senhor lhe respondeu, porque perguntas meu nome, ele é maravilhoso. Então Manoé tomou o cabrito com a oblação e no rochedo o ofereceu em holocausto ao Senhor, que realiza coisas maravilhosas. Manoé e sua mulher observavam. Ora, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, sob os olhos de Manoé e de sua mulher, e eles caíram com o rosto por terra. O anjo do Senhor não mais apareceu a Manoé, nem a sua mulher, e Manoé compreendeu então que era o anjo do Senhor. Certamente morreremos, disse Manoé a sua mulher, porque vimos a Deus. Se o Senhor tivesse pretendido matar-nos, respondeu-lhe a mulher, não teria aceitado nem o holocausto, nem a oblação, e não nos teria feito ver tudo o que acabamos de ver, nem nos teria revelado ao mesmo tempo o que nos disse. A mulher deu à luz um filho, ao qual deu o nome de Sansão. O menino cresceu, o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a impeli-lo para o acampamento de Dan, entre Saraá e Estaol. Olha só que interessante. Então aparece esse anjo do Senhor e o Manoé pergunta para ele assim, qual é o teu nome? E o anjo do Senhor responde assim, por que você está perguntando o meu nome? Ele é maravilhoso. Então perceba, o nome do anjo do Senhor é maravilhoso. Esse mesmo maravilhoso que foi anunciado ali para o Abraão e para Sara. E o que acontece no final? O anjo, eles preparam um holocausto para o anjo, né? Eles colocam o holocausto num rochedo. E quem que sobe em cima do holocausto? Quem que sobe ali em cima da fogueira? O anjo. O anjo, ele, digamos assim, se sacrifica naquele momento, já prefigurando o sacrifício de Cristo. E o que eles falam no final? Eles ficam morrendo de medo, porque eles falam, nós vimos a Deus.
E isso agora é um ponto importantíssimo que vocês têm que entender. Isso daqui é essencial. Anjo, a palavra significa simplesmente mensageiro. Só significa isso, tá? Então, quando nós dizemos que o anjo do Senhor é, segundo a interpretação dos padres, é Cristo, de forma alguma nós estamos falando que Cristo é uma criatura angélica. De jeito nenhum, tá? Não. O que nós estamos querendo dizer é o seguinte, que Cristo é um mensageiro do Pai, ele é um enviado do Pai, é um emissário do Pai que vem até a Terra para nos salvar. Ok? Mas ele é divino, ele é um mensageiro humano, pode ser um mensageiro angélico, pode ser um mensageiro divino, pode ser qualquer coisa, tá? E daí no final eles morrem de medo, eles falam assim, nós vimos a Deus, por quê? Porque o anjo do Senhor é o próprio Deus, é o Cristo pré-encarnado, digamos assim. Não, é interessante, sabe o que é? É que eles entenderam, né? Aquilo que a gente estava falando. Perceba, a gente lê e aí a gente tem que fazer um esforço para interpretar e tudo mais. Mas quem estava aqui entendeu, né? Quando aconteceu. Eles perceberam que era Deus, né? Exatamente. Muito bom. Depois, continuando a história, nós temos o Sansão. O Sansão, no fim das contas, ele é um cara que peca pra caramba. Ele, na verdade, é terrível. Ele não cumpre os votos dele, ele é uma bagunça. Então, ele, obviamente, não é o Salvador prometido de jeito nenhum. Uma outra figura que recebe uma anunciação é Ana. Ana é a mãe de Samuel. Samuel é o último dos juízes, ou talvez assim, o primeiro dos profetas, digamos assim, que está num período de transição. E eu não vou ler aqui a passagem inteira de Samuel, mas basicamente Ana, que é a mãe de Samuel, ela vai até o templo e ora para Deus, fala assim, Deus, se o Senhor estiver atento à humilhação, à humildade de tua serva, por favor, me conceda um filho. Porque ela era uma mulher estéril, né? Então, observe, todas essas figuras que a gente viu até agora eram mulheres estéreis. Mulheres que não podiam ter filho. Sara não podia ter filho, a mãe de Sansão não podia ter filho, Ana não podia ter filho. E daí o que acontece, né? Um dos sacerdotes que está ali no templo, ele vê Ana rezando, pedindo para Deus isso, e ele fala assim, né? Que você ache graça diante de Deus. E ela tem um filho. E esse filho é uma grande prefiguração de Cristo, porque depois ela faz um cântico, ela canta um hino. E daí eu convido você para ler isso na sua casa, não dá tempo de ler aqui. Mas leia 1 Samuel 2. Leia o cântico de Ana e me fala se não é muito parecido com o Magnificat, com o cântico de Maria. Por quê? Porque Maria, quando ela cantou, inspirada pelo Espírito Santo, ela estava fazendo referência a essa passagem. Ela estava fazendo referência a Ana. E é muito interessante que no fim do hino de Ana, ela fala assim, o Senhor julga os confins da terra, ele dá força ao seu rei e exalta o poder do seu Cristo. Então, olha só, ela profeticamente já está anunciando a presença desse ungido de Deus, essa futura vinda desse ungido, desse Cristo de Deus, né? Desse Messias, né? Porque Messias, Cristo e ungido significa a mesma coisa, tá? Messias é hebraico, Cristo é grego, e ungido é português. Tá. Não, e no começo ela fala, né? Me alegro em tua salvação, né? Exatamente. É muito bonito, realmente, né? O cântico de Ana aqui. Ela fala, meu coração exulta no Senhor. É muito parecido com o Magnificat. Sim. Isso. Bom, daí depois Samuel, ele unge Saul como rei de Israel. Saul é uma bagunça também, não dá muito certo. E daí o próximo rei de Israel que não é filho de Saul, não é Davi. Davi era muito amigo do filho de Saul, ou seja, Davi era muito amigo de Jonatas. E tem uma passagem também que Jonatas meio que transfere o direito dele de ser rei, ou seja, Jonatas deveria ser rei, para o Davi, né? Então, e daí Jonatas se refere a Gênesis 3,15. Ele fala assim, vamos fazer uma aliança entre eu e ti, entre a tua descendência e a minha. E nesse momento ele transfere, digamos assim, o direito de ser rei para o Davi. E depois, todo o reino davídico é um reino muito, assim, de espera pelo, assim, mais messiânico ainda, né? Porque Davi é uma figura messiânica muito forte, né? Pô, Jesus é o filho de Davi, né? Que a gente costuma falar, né? Davi é o rei e tal. E, bom, no fim do reinado, no fim do reino de Israel, eles estão sendo invadidos pelos babilônios. Os babilônios estão vindo e vão destruir Jerusalém.
E ali no cerco, ali nos últimos meses assim de resistência contra os babilônios, tem um profeta que está ali dentro, que é o profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele meio que fala assim pro rei de Israel, assim, ó, desiste, Deus está falando para você desistir, se entregar para os babilônios, que esse é um castigo divino. E, digamos assim, o rei não quer muito bem e tal, não sei o quê. E daí o Isaías fala o seguinte, olha, então pede um sinal aí para Deus, qualquer sinal aqui que ele vai te dar, né? E essa é uma passagem muito interessante que é em Isaías 7. Então, eu vou pedir para a Graça ler para a gente. Isaías 7, versículos 10 ao 14. Tá bom. O Senhor tornou a falar a Acais, dizendo-lhe: pede um sinal ao Senhor teu Deus, ou nas profundezas do Sheol, ou nas alturas. Acais, porém, respondeu: não pedirei nada, não tentarei o Senhor. Então disse ele: ouvi vós, casa de Davi. Parece-vos pouco o fadigardes os homens, e quereis fadigar também a meu Deus? Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida, e dará à luz um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Aqui no hebraico fala que uma jovem vai conceber, né? Mas assim, o termo é um pouco incerto. Na tradução grega da Septuaginta, que era a tradução utilizada, no Novo Testamento, pelos apóstolos e tal, fica ainda mais claro que é a citação que São Mateus usa, que é: eis que a virgem conceberá, né? Porque esse é o verdadeiro milagre, né? Uma jovem conceber não é grande sinal, não é grande coisa, né? Mas uma virgem conceber, isso sim é um sinal de um milagre de Deus mesmo. E essa passagem é citada ali no nascimento de Jesus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Emanuel. O que significa Emanuel? Emanuel significa Deus conosco. Ou seja, esse filho que vai nascer é Deus. É Deus. Alguns capítulos aí para frente em Isaías tem uma passagem ainda mais interessante, ou sei lá, talvez, que é no capítulo 10. No capítulo 10... no capítulo 9, versículo 6. Não, o capítulo 9, versículo 5. 5 e 6. 5 e 6? Uhum. Eu adoro essa passagem. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros, e lhe foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, firmando-o, consolidando sobre o direito e sobre a justiça. Desde agora e para sempre, o amor ciumento do Senhor dos Exércitos fará isto. Olha só, então tá falando que vai ter um menino. E qual que é o nome desse menino? Tá falando, o nome dele é Maravilhoso. Exatamente como a gente viu o anjo do Senhor anunciando o nome do anjo do Senhor falando com a mãe de Sansão, e exatamente o nome que foi anunciado para Abraão. Então perceba, durante o Antigo Testamento, o anjo do Senhor aparece e anuncia que vai vir a vinda desse filho maravilhoso, que é ele. Na anunciação de Nossa Senhora, não é isso que acontece. Na anunciação de Nossa Senhora, o que acontece? É um anjo criado, ou seja, São Gabriel, e fala que esse maravilhoso que foi anunciado para os seus antepassados é ele que agora está no teu ventre. E o mais interessante, que eu acho assim fantástico, é que Maria cita a passagem de Gênesis, a passagem de Abraão. Não percebeu? Olha só o que ela fala aqui, só para garantir. Desculpa, ela não cita não, é o anjo que cita. Em Lucas capítulo 1, aqui só para eu ler perfeitamente, para não falar besteira. O anjo fala, quando ela fala assim, né, ela tem uma dúvida, né, não uma dúvida, né, digamos assim, pecaminosa, assim, é uma consideração, ela quer saber, né, como é que vai nascer a criança, né, se eu sou virgem, né, e daí o anjo fala: para Deus, com efeito, nada é impossível. Gente, se vocês pegarem lá no Antigo Testamento, quando o anjo fala, quando os três senhores lá falam que para Deus não existe nada maravilhoso demais,
Em grego para Deus nada é impossível. Ou seja, o que ela está falando aqui, o que o anjo está falando aqui efetivamente para Deus, com efeito, nada é maravilhoso demais. Por quê? Porque agora é o maravilhoso aí que está no teu ventre. É ele que vai nascer e vai salvar o povo dos seus pecados. Né? Então a gente está, pelo menos, a gente está entendendo a importância da tradução correta aí dos termos. É verdade. E quando a gente vem com os termos corretos, a coisa vai ligando, né? Vai fazendo sentido. Exatamente. Maria, ela não falava grego, né, do dia a dia, ela provavelmente falava aramaico, né, ou hebraico, ou seja, ela estaria citando, ou ela estaria ouvindo do anjo os mesmos termos que foram usados ali, né? Acaso para Deus há algo maravilhoso demais, e ele falando assim, para Deus nada é maravilhoso demais. Perfeito. E olha que interessante, Santo Agostinho, eu só vou ler uma passagem dele aqui, para também não ficar muita coisa. Santo Agostinho, ele fala um pouco do anjo do Senhor, e como que o anjo do Senhor é o próprio Cristo. Mas perceba como ele usa as palavras, hein? Ele é muito preciso no uso das palavras, para não confundir um anjo criado com Deus, né? O mensageiro de Deus, que é o próprio Deus. Perceba. Santo Agostinho fala assim, tempos anteriores foram concedidos aos profetas inspirados e cheios da palavra de Deus. A nós foi concedido o próprio verbo de Deus como profeta. Mas Cristo, o Senhor dos profetas, é um profeta, da mesma maneira como Cristo, o Senhor dos anjos, é um anjo, ou seja, um mensageiro, tá? Mensageiro. Pois ele mesmo também foi chamado de anjo de grande conselho. Por quê? Porque na passagem que nós lemos que fala que o nome do menino é maravilhoso, em grego o nome dele é anjo de grande conselho. E essa era a tradução que Santo Agostinho estaria lendo, né? Mesmo assim, o que o profeta diz no outro lugar? Que não como um emissário, nem como um anjo, mas ele mesmo vindo o salvará. Isto é, para salvá-los, ele não enviará um legado, ele não enviará um anjo, mas ele mesmo virá. Quem virá? O próprio anjo, com letra maiúscula aqui que ele usa, para falar assim, ou seja, o próprio Deus, né? Então ele está fazendo aqui um trocadilho das palavras anjo, no sentido criado, que não é Jesus de modo algum, e no sentido de mensageiro de Deus, que é o próprio Cristo. Não, eu acho que essa explicação é incrível, porque, por exemplo, lá em Apocalipse, né, em outro trecho, quando a gente fala, lá, a gente está falando do julgamento, né, dos povos e tal, quem vem julgar é Cristo, né? E aí, no texto está escrito, vi também outro anjo que subia do Oriente. E aí, esse anjo, então, que parou ali a punição até que todos os santos fossem marcados na fronte, que é aquela passagem que a gente leu agora no começo de novembro, né? Então, assim, exatamente a menção que é feita no Apocalipse quando se refere a Jesus vindo julgar, Jesus como juiz, né? É de um anjo que sobe do Oriente. Então, assim, é exatamente isso, né? Sim. E às vezes a gente tem a impressão de que os judeus, na época de Jesus, eram meio ignorantes, do tipo assim, Jesus falava as coisas e eles não tinham ideia do que Jesus estava falando. Não é bem assim. Preste atenção como os judeus conversam com Jesus no Evangelho. Os judeus eram bem espertinhos, eles estavam entendendo muita coisa ali do que Jesus estava falando. Talvez não acreditassem, mas estavam entendendo muito bem. Olha só, o anjo do Senhor, ele aparece muito no Antigo Testamento, outras passagens que ele aparecem. Por exemplo, quem nunca ouviu falar da passagem em que Moisés encontra Deus na sarça ardente? Essa é uma passagem famosa. Leia lá de novo. Quem aparece para ele é Deus? Mas é o anjo do Senhor. É o anjo do Senhor que está na sarça ardente. E Deus fala para Moisés que ele vai proteger Moisés durante todo o caminho do povo de Israel pelo deserto. Por quê? Porque ele vai enviar o seu anjo para protegê-los e eles devem obedecer o seu anjo. O anjo do Senhor também está presente no pilar de fogo e no pilar na nuvem que acompanha o povo durante esse caminho no deserto. Que, digamos assim, que é a presença de Deus, né? O pilar de fogo sempre foi entendido como o próprio Deus caminhando com eles, né? E então aqui para, eu acho que assim, terminar assim, fechar um pouco assim as passagens bíblicas, eu só gostaria de ler Gênesis 48. Em Gênesis 48, eu vou pedir para a Graça ler para a gente. O que acontece? Jacó, que é neto de Abraão, ele está morrendo, está no fim da vida dele, e ele chama os filhos dele para abençoar os filhos dele. Quem são os filhos de Jacó? As 12 tribos de Israel, né? E ele também chama os filhos de José. José é um dos filhos dele. Ele fala assim, traz os meninos para mim aqui que eu vou dar uma bênção especial para eles. E ele faz uma coisa muito estranha, Jacó.
Jacó coloca a mão direita dele na cabeça de um e a mão esquerda na cabeça do outro invertido. Ou seja, ele faz uma cruz com as mãos dele. Ele se levanta em cima do cajado dele e faz uma cruz com as mãos, colocando a mão na cabeça de um, a mão na cabeça do outro, que ele vai falar uma bênção. Que é uma bênção bem litúrgica, se você prestar atenção assim. Parece uma coisa assim que você leria na missa, quase. Então, é Gênesis 48, versículo 14 ao 16. 14a? 20... 16. 16, tá. Mas Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos, embora o mais velho fosse Manassés. Ele abençoou a José, dizendo: que o Deus, diante de quem caminharam meus pais Abraão e Isaque, que o Deus, que foi meu pastor desde que eu vivo até hoje, que o anjo que me salvou de todo o mal, abençoe estas crianças, que nelas sobrevivam o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, que elas cresçam e se multipliquem sobre a terra. Então, olha só, Jacó, Israel, né, está invocando uma bênção sobre esses netos dele. E quem que ele invoca para dar essa bênção? Deus, o Deus, né, diante de quem o pai e o avô dele caminharam. E o quê? Numa tradução assim ainda mais literal seria o anjo que me redime de todo mal. O anjo que me redime de todo mal. Um anjo, por acaso, criado faria isso? Não. Quem é esse? É o anjo do Senhor, contra o qual, digamos assim, o Jacó até lutou, né? Tem uma passagem que o Jacó luta contra o anjo do Senhor, né? É meio engraçado. Mas perceba, então ele invoca aí o anjo do Senhor e Deus, né? Pai e filho, para cumprir a promessa que foi feita a Abraão. Então ele sabe que um descendente dele, que não é ele, já era a chance dele, um descendente dele é por quem vão ser abençoadas todas as nações da terra, e ele invoca Deus para cumprir isso, né? Pedindo para Deus cumprir. E é muito engraçado que São Paulo, ele comenta um pouco sobre essas passagens na carta aos Gálatas, capítulo 3 e 4. Nós não vamos ler aqui, mas é muito longo, né? Mas basicamente o que São Paulo fala é o seguinte: olha, a lei de Moisés só veio como um lembrete da infidelidade e do pecado do povo. A lei de Moisés não era a promessa final, a lei de Moisés não era a aliança final. O testamento, a herança original, foi feita a Abraão. Antes de Abraão se circuncidar, ou seja, antes de qualquer obra da lei de Moisés, né? Foi feita a ele. Mas por causa do pecado, e daí ele fala o seguinte, que todas as coisas foram, a Escritura encerrou ou trancou todas as coisas sob o poder do pecado. E o termo que ele usa aqui é para ventres trancados, né? Para, digamos assim, mulheres estéreis, mulheres assim, improdutivas. Então ele está falando o seguinte: o pecado tornou improdutiva todas as mulheres de Israel. Ou seja, elas não poderiam produzir o filho da promessa, elas não poderiam produzir o Messias. Elas estavam trancadas. Quando que essa lei de Moisés, que veio temporariamente, vai acabar? São Paulo fala na plenitude dos tempos. Ele fala na plenitude dos tempos, que é o Natal. A plenitude dos tempos é o Natal. Perceba isso. Ele fala na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que nós tenhamos o espírito da adoção e para que nós possamos ser filhos de Deus e chamar a Deus como de Abba, Pai. Ou seja, Maria é a primeira mulher, ou a única mulher, digamos assim, desde o princípio, cujo ventre não está trancado sob o poder do pecado. O ventre dela é produtivo e produz Jesus. E esse Jesus é o Jesus que salva a nós de todos os pecados, e ele que começa agora essa descendência sem fim, né? Porque ele é o primogênito de muitos irmãos. Então todos nós que somos batizados somos filhos de Deus, somos irmãos de Cristo, e digamos assim, podemos até dizer que somos filhos de Maria também pelo batismo, né? Entramos nessa família da qual Deus faz parte. Então eu acho que isso é uma coisa assim muito boa para a gente refletir aqui no Advento, né? A Grazi falou dos 3 adventos, né? O advento de Deus na carne, no Natal, o advento de Cristo no fim dos tempos, o juízo final, né? E o advento de Cristo nas nossas almas. Eu acho que é interessante a gente pegar esse período do advento, essas 4 semanas que nós temos, e usarmos ela para a gente se preparar de verdade para o Natal. A gente
vamos tentar assim imaginar, pô, a gente é um daqueles patriarcas do Antigo Testamento que está esperando a salvação de Deus, está esperando a vinda do Messias. Como é que é essa expectativa, né? E como é que estaria o nosso coração se nós soubéssemos que ele está chegando assim, ó, daqui a pouco, pô, agora, daqui a pouco, já vai chegar, já vai chegar. Como que seria essa nossa expectativa, né? E a Graça, ela contou para mim um exemplo muito interessante, vou pedir para ela contar, de Ana, do Novo Testamento. Conta para a gente, Graça. Não, antes eu queria até fazer uma menção, eu Fala. acho que faz sentido, né, até, não só falando de Ana, né, que eu vou falar, mas falando de todo mundo que esperou tanto tempo, porque assim, aqui nessa passagem a gente percebe que eles sabiam, né, que o Messias viria, e eles esperavam ansiosamente, né, essa espera de séculos, né, essa espera de gerações e gerações e gerações, tipo, quando é que vai acontecer? E a gente tem primeira grande graça, né, de viver na plenitude, né? Jesus veio, né? Então, assim, isso já é, por definição, a grande graça. E aí a gente estava conversando e tem lá, né, no Evangelho, a Ana, né, a profetisa lá do tempo, quando Nossa Senhora vai apresentar Jesus, e ela fala, né, que ela esperava ansiosamente por aquele momento, né? Que ela viu, ela teve a graça de ver. No último momento ali da vida, no finalzinho da vida, ela teve a graça de ver Jesus bebê ainda, né? E eu penso, né, que ela pode ser um modelo, né? Um modelo de vida, porque Ana servia no templo, né? Ana servia continuamente, dia e noite no templo, esperando pelo Messias, né? Então, assim, toda a vida de Ana estava direcionada e estava centrada, né, nessa vinda de Jesus. E nada fazia sentido pelo pouco que a gente vê ali do Evangelho, né? Essa a interpretação que a gente faz. Sim. A Graziela perguntou aqui, né? Vocês podem nos dar dicas práticas para prepararmos nossos corações nessas próximas semanas de Advento? Olha, eu acho que isso que a Grazi falou é muito interessante, assim, né? A gente usar esse exemplo de Ana, né? Fala que Ana, ela servia no templo com jejuns e orações. Ou seja, o Advento, essa é uma coisa que as pessoas esquecem. O Advento é um tempo de penitência. O Advento é um tempo de preparação e de penitência. E depois fala que depois que ela viu Jesus, fala que ela anunciava sobre o menino para todos que ela via. Ou seja, ela viu Jesus ali, Jesus foi embora, ela começou a contar para todo mundo: olha, eu vi o menino, eu vi o bebê que vai nos salvar, não sei o quê. Então, eu acho que isso também é uma preparação, né? Tem um certo aspecto evangelístico no Natal, né? A gente tem que anunciar e proclamar para as pessoas a vinda de Cristo, né? Como, né? Digamos assim, com as nossas palavras, é claro, mas também com as nossas ações, né? Com como a gente se comporta, com como a gente age no dia a dia, né? A gente tem que agir como se, digamos assim, a gente tem que agir verdadeiramente, né? Porque Cristo nos fez filhos de Deus, né? Nós temos que agir como se nós fôssemos filhos de Deus. Por quê? Porque nós somos, tá? Porque nós somos. Acho que tem esse ponto da conversão, né? Porque a gente tá fazendo memória, né, da vinda da carne, mas a gente espera a vinda de Cristo nas nossas almas, né? E para que Jesus venha nas nossas almas, a gente tem que estar de graça, tem que estar em comunhão com Deus. Então, esse ponto, né, de confessar-se, né, de fazer alguma penitência e de estar em oração, principalmente, né, também. Manter-se em oração é muito importante. E aí, esse ponto de anunciar, uma coisa que me veio aqui, que a gente às vezes acha que é banal, às vezes, né? Preparar a casa, ter um presépio e tal. E, na verdade, não é. É um sinal visível, né? Da vinda de Cristo, né? Faz uma diferença enorme, né? Você chegar no lugar, deixa essa experiência, de chegar num lugar assim, falar, numa praça e ter um presépio. Aquilo encanta, né? Aquilo traz uma certa paz e lembra, né? Lembra do sentido verdadeiro do Natal. Sim. Uma outra coisa assim que eu acho que é fundamental por esse tempo do Advento e do Natal é a contemplação do presépio, né? Gente, o presépio é uma imagem simples, né? Pô, ali uma estrebaria, né? Tem o São José, tem Nossa Senhora, tem o Menino Jesus, os pastores e tal. Gente, mas é uma imagem. Olha só, São Paulo fala que essa é a imagem da plenitude dos tempos. Olha que doideira. Gente, eu convido assim vocês a contemplarem, assim, sério, gastarem um tempo assim, falar assim, olha, hoje eu vou contemplar a imagem do presépio, hoje eu vou contemplar a imagem da natividade, assim, e realmente fazer uma meditação nisso. Porque a imagem de um Deus que se faz bebê, que se faz criança,
frágil e, digamos assim, totalmente dependente, humanamente falando, de nós, né, que está se confiando aos seus pais para cuidarem dele, e se confiando a nós agora, nos nossos corações, gente, isso é uma imagem muito forte. É uma imagem que eu não consigo nem dizer aqui o que vocês deveriam pensar disso, eu só convido vocês a pensarem sobre isso. Muito bom, muito bom. E alguém mais tem alguma pergunta? Ou você quer falar mais alguma coisa, Graça? Não, mas eu acho que é importante a gente valorizar mesmo esse período do Advento, né, do Natal. Às vezes a gente foca muito na Quaresma, na Páscoa, que, tipo, nossa, maravilhosa, impressionante. Eu gosto bastante, né, da preparação para a Páscoa, mas o Natal, ele também é uma data essencial para um católico, né? Então, restaurar, né, esse sentido nas nossas vidas, começando agora nesse domingo, né? Primeiro domingo, viver os 4 domingos do Advento, né? Na liturgia, naquilo que a igreja propõe. Porque a igreja tem uma proposta muito bonita, né? Tem ali as cores litúrgicas que mudam, né? E aquela coisa toda tem um significado. A gente procurar saber essas coisas, entender e viver, né? Sim. O ano litúrgico é maravilhoso, né? Você viver com Jesus os 33 anos da vida dele, né? Muito interessante. Exato. Então tá, acho Então que é isso. é isso. Tem mais Se ninguém alguém? tiver mais nenhuma pergunta, vamos encerrar. Obrigada, gente, pela presença. Foi um Me prazer. agradeço. E Obrigada, muito Lucas. obrigado, Grazi, por coordenar tudo aí. Obrigada e ficamos aqui então. Na próxima live a gente traz outro tema interessante. Se tiverem sugestões também. Beleza. Tem pergunta, é isso ou Tem não? uma pergunta: que pontos vocês recomendam para ler e contemplar no período do Advento? Lê Lucas 1 e 2. São Lucas capítulo 1 e capítulo 2. Tem coisa aí para você ler durante as próximas 4 semanas. Aí. Lê um pouquinho cada dia. Toda a história do Natal tá aí. Tem ali as profecias de Isaías, né? Eu gosto bastante de Isaías. Sim. E é aquela que a gente leu, né? A segunda, muito bonita. Acho que é isso. Então é isso. Então, até a próxima, Grazi. Muito Até, obrigado, tchau. pessoal. Tchau. Tchau. Eu preciso encerrar a live agora. Que eu não estou conseguindo. Deve ter algum lugar aí para cima. Não é no xizinho, Grazi, que tá lá em cima? Provável, provável.